Sejam bem-vindos ao nosso curso de volta no presencial, graças a Deus. Amém. Coisa boa, né? Agora é uma da fé. É isso aí. Começando hoje o módulo 5. Módulo 5. Esse módulo vai ser profundo. A gente vai começar hoje, a gente falou no último módulo a questão da evocação, né? Chamar os espíritos. E hoje a gente vai terminar esse assunto falando da identidade, mas antes vamos fazer a nossa oração. Isso, né? Então vamos agora concentrar. A partir de agora, traga seu pensamento para o momento presente, para este momento agora, para este local aqui. Deixe do portão para fora todas as preocupações, correrias do dia a dia, para que a gente possa se concentrar e absorver ao máximo os conhecimentos que nós vamos compartilhar neste momento aqui. Então eu convido vocês a respirar fundo, feche seus olhos. Enche o seu peito de ar e solta. Vamos trazer nesse momento a gratidão. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, neste fim de tarde abençoado, de volta no nosso formato presencial desse curso, para lá de abençoado, que tem feito tantas transformações nas nossas vidas e no nosso trabalho mediúnico. Então, vamos começar com a gratidão, um dia como ser de outra forma, irradiando a gratidão por esse momento maravilhoso. Então, acione em você agora a sua luz, alimentada pela gratidão de podermos estar aqui presentes. Traga uma respiração tranquila. Agradeça. Permita que a sua luz agora vai se expandindo, crescendo, irradiando, até envolver seu corpo inteiro, envolver o colega do lado, envolver todo o ambiente. E assim, muita gratidão no coração, nós oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Respire fundo. Enquanto for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos aqui. Hoje no nosso curso, a gente falou, né, no final do módulo 4, hoje começamos o módulo 5, a gente falou sobre evocação, né, lembra? Que a gente pode evocar qualquer espírito, inclusive pessoas encarnadas, né? Quando a gente falou de evocar, chamar espíritos para estar conosco, a gente precisa fechar essa ideia com entendendo a questão da identidade. Tipo, como distinguir se aquele espírito que está manifestando é quem eu chamei? Ou, que tipo de espírito estaria manifestando? Né?
quando não há nenhuma evocação, por exemplo? Tá. Para falar sobre isso, a gente vai remeter a um momento do curso, a gente deu uma passada nesse assunto, né? Lá no capítulo 3, sobre fé raciocinada, a gente deu uma passadinha falando que podem se manifestar espíritos bons ou mistificadores. A gente vai dar uma especificar esse assunto agora, e vocês vão aprender uma coisa nova hoje, muito interessante, sobre os espíritos superiores. Muito, muito interessante. Para falar dos espíritos superiores, vamos lembrar, espírito superior, ele está preocupado com a sua identidade? Ele está preocupado em dizer quem é que está falando? Não. Por quê? Porque ele só quer trazer, ele só quer te ajudar, não importa quem ele seja. Ele também quer ver. Porque os espíritos superiores estão despojados do orgulho, né? Eles não precisam alimentar ego e orgulho, eles não precisam, eu fiz, eu faço e acontece, eles não precisam disso. Então eles não se preocupam em revelar a sua identidade, né? E aí Kardec nos traz essa mensagem. À medida que os espíritos se purificam, os caracteres distintivos da sua individualidade se apagam, de alguma sorte, na uniformidade da perfeição. E apesar disso, não conservam menos sua individualidade. É o que ocorre com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nesta posição, o nome que tinham na Terra em uma das milhares de experiências corporais efêmeras pelas quais passaram é uma coisa de todo insignificante. Vamos entender isso aí. Primeiro ponto, Kardec parece que ele está sendo antagonista na própria ideia, porque ele fala assim: os espíritos se purificam e os caracteres distintivos da sua individualidade vão se apagando, se perdendo, mas eles não perdem essa individualidade. Ficou uma coisa assim ambígua, né? Mas vamos entender isso. Quanto mais ele se purifica, ele se eleva, menos ele se importa com o orgulho e com o ego. Quanto mais ele se eleva, maior é o propósito do espírito superior de fazer o bem. Não importa a quem e não importa de quem. Quanto mais ele se eleva, mais ele se aproxima de Deus. Então, se a pessoa pensar assim, Deus me ajudou, para ele está valendo. Não importa se é o Zé, se é o João, se é a Maria. Não importa se é o Euriques Barçanufo, se é Joana de Ângeles, se é Meimei, se é Chico, se é Bezerra de Menezes, se é o Marcelo, se é o Alexandre, se é a Giovana, se é a Tatiana. Ele não se preocupa com o nome dele, porém ele continua sendo um indivíduo, um ser individual. Sabe por quê? Se a gente for lembrar lá no começo do livro dos médiuns, ele fala sobre os sistemas e tem o sistema do panteísmo. Vocês lembram disso? O panteísmo que fala o seguinte, que quem acredita no panteísmo acredita que nós nos tornaremos Deus. Nós faremos parte de Deus. Quando desencarnarmos, quando morrermos, a nossa alma vai voltar a se fundir a Deus. Ou seja, um Deus que envolve todos. Nós voltaremos a ser parte de Deus quando morrermos. Esse é o sistema panteísta. Por que ele refrisou que ele não perde sua individualidade? Porque o espírito é um indivíduo, é uma unidade, e ele não deixa de ser. Por mais elevado que seja, ele continua conservando o seu eu, a sua integridade, a sua individualidade. Ele não se importa em ser notado, reconhecido, porém ele continua sendo único, certo? Ele está conectado com os propósitos divinos.
Mas não significa que ele está deixando de ser um para se tornar parte de um todo maior. Não. Ele está conectado com o pensamento divino, mais conectado do que nós. Mas continua sendo um espírito, um indivíduo. Entenderam agora? Essa ambiguidade aí? Foi isso que ele quis dizer. E aí ele fala que nesta posição de espírito superior, pouco importa uma das milhares de efêmeras existências que ele teve. Quantas milhares de reencarnações nós precisamos para nos tornar espíritos superiores ou espíritos puros, né? E aí, se ele está lá no topo, ele vai se remeter a um processo. Pensa, é um processo, né, gradativo em ascensão até se tornar puro. Uma das reencarnações está no meio do processo. Hoje ele está lá no topo. Então, se ele se remeter a uma das anteriores, ele ainda não era espírito puro. Ele está se rebaixando. Entendeu? É claro que ele não vai se preocupar com isso. Ele não vai se preocupar com isso. Mas para ele é insignificante o processo. Ele está no estágio em que ele quer fazer o bem acima de tudo. É como assim, à medida que ele se desenvolve, as existências corporais, elas não têm muita significância, mas ele não perde a individualidade dele. Isso. É a mesma coisa de falar assim, o seu passado é passado. Não importa, não interessa mais. O que você viveu, ficou para trás. Já era. O que interessa no seu passado? Só uma coisa. O que é? Você sabe? O que você aprendeu. O que aquela experiência te trouxe de aprendizado para você evoluir. Só isso que importa. O aprendizado que você teve. Veio a resposta na minha cabeça, mas eu fiquei na dúvida e falei. Confia, permita-se. Qual foi a Persista. resposta que veio de você? A inteligência? Conhecimento? Confia, Porque, permita-se, assim, persista. Porque assim, a gente, ao mesmo tempo também, a gente não pode ficar sendo o nosso passado, né? Porque senão a gente não é nada. É, A gente não chegaria a importância. mas o que tem de importância no seu passado é o aprendizado, o conhecimento, a experiência, o que te fez amadurecer, evoluir. Agora, o que você fez, da forma que você fez, porque cada um tem seu jeito de viver, sua forma de agir. Esse também é um dos motivos que a gente, quando a gente reencarna, eles apagam a nossa memória? Sim. Parte, Não é assim, eu sei que não é o todo, mas... não é o todo, mas é parte disso. Parte disso. Eu sei que isso não é o todo, porque depende do que você fez. Se você voltar com aquela memória, você também não ia dar conta de fazer o que você fez. Imagina você continuar lembrando de todos os erros que você cometeu. A culpa ia te consumir, você não ia suportar, né? E também porque não interessa. Interessa o que você aprendeu. Daqui para frente, a vida é hoje. A vida é o agora. É o momento presente. Mais uma vez a gente volta nesse ponto. A vida é o agora. E o que vai acontecer daqui para frente, que vai depender do quê? Das nossas escolhas. O que vai acontecer daqui para frente depende das nossas escolhas. Retrata isso muito bem, o aqui e o agora. Ele enfatiza muito isso, chama-se o poder além da vida. Como é que chama? Poder além da vida. Existe assim? Que eu não vou ver então. Legal. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Então, ó, passado serve o quê? Para quê? O aprendizado que você teve. Mais nada. Seria as obras do bem. Isso. Então, os espíritos superiores, gente, Está muito para mão. não importa. Importa o que ele quer fazer. Importa a ação que ele quer realizar ali, de auxiliar, de fazer o bem. É isso que importa para ele. Fazer o bem, mais nada, né?
trabalhar em prol do amor. Né? Então, pensando assim, identificar o espírito, a gente é muito curioso, né? A gente tem essa necessidade de querer saber quem está falando, quem que veio trazer mensagem, se é fulano, se é ciclano, Né? mas o que importa é a mensagem. O que importa é o que ele quis trazer para nós de ensinamento. É isso que vale. A identidade dele importa o ensinamento. Para ele é isso, para nós deveria ser isso. Porém, a gente se preocupa com E isso, você né? pergunta assim, é quem eu estou pensando? Aí faz assim. Será que você é quem eu estou pensando? Aí o Espírito fala assim: quando você vai aprender a confiar nos seus instintos? Ai, ai. Só que tem uma coisa, tem um detalhe importante aí. Tá, não interessa quem, mas uma coisa nós temos que ter a noção. Uma coisa nós temos que identificar, sim, até para a nossa proteção. Vai ser levado ou não. Isso. Se é um espírito bom O amigo do Adriano. ou se é um mistificador. Ela não veio para admirar ele hoje? Acontece uma coisa comigo muito, geralmente quase todos os dias acontece isso. Quando o amigo espiritual do Léo chega perto dele, eu falo assim, ele está aí perto de você, seu amigo espiritual. Ele fala assim, tá mãe, às vezes ele quer até passar um recado pro Léo, e o Léo não quer escutar, ou não está prestando atenção. Aí eu falo, presta atenção que ele quer te dar um recado. E eu sei direitinho quando ele está perto do Léo, quando ele não está perto do Léo. A gente falou sobre esse É assunto. engraçado. É igual a mãe da Joana, lá do Valdo, lá que sentiu cheio de rosas. O amigo espiritual do Léo chega perto dele, eu choro. Você sente uma emoção, né? Eu choro. Você Não, percebe. mas cai. Ela também chora quando vem a nota da escola. Nem ligo mais. E isso é interessante, isso que você falou, Alexandre, porque na conexão o Espírito traz as sensações, né? Que ele, da sintonia dele, da atual evolução dele. Então você vai perceber, além da mensagem que a gente estudou lá no capítulo 3 sobre analisar forma e fundo, lembram? Você também percebe a energia dele. É a energia que eu percebo. Você percebe o médium, conforme ele vai desenvolvendo, educando sua mediunidade, ele vai conseguindo ter mais discernimento das energias dos espíritos que se aproximam. Marcos, tanto que nós choramos quinta-feira, meu filho. Então, Ultimamente esse chororô. Nem Só não chorou. vou chorar mais não. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Essa questão da energia é uma coisa que eu sempre tive, mas eu não percebi que era energia. Só aprendi que era energia. Eu achava que era desse nível. Coisa da minha cabeça. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Dá nada, né? Aí você ouve, né? Quando você vai aprender a confiar nos seus instintos. Agora eu confio tanto. Agora, que ontem eu contei um negócio pra ela que eu sempre sabia que era. Que ela falou assim, meu Deus, e agora? Não, ela falou assim, não preocupa de jeito nenhum, tá tudo resolvido. Ela falou assim, mas como tá resolvido o quê? Eles não sei, mas já tá tudo resolvido. Eu sei que vai resolvido, mas eu não sei o que vai De lá pra cá tá tudo resolvido, certeza. A gente tem que achar a solução. Ela falou assim, mas você não tá nem... Eu não estou preocupada. Está resolvido e acabou. E engraçado que aí a gente foi conversando, e no final eu falei, realmente, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, e depois ela falou assim, então não vou fazer um negócio, não vou fazer isso mais não. Eu disse, pode fazer. Pode fazer que tá resolvido, vai fazer. Ah, não vou fazer isso. Vamos fazer, vai fazer. Vai resolver. É. o telefone não toca de lá. O telefone toca de lá pra cá. Então, De lá pra cá. Então tá bom, olha só.
Então, como a gente faz? Isso a gente estudou no capítulo 3, quando a gente falou de fé raciocinada. A gente estudou como identificar um espírito mistificador. São duas partes que a gente tem que analisar quanto a relacionado à mensagem. Então eu tenho que analisar o quê? Quais são as duas partes que eu tenho que relacionar à mensagem? Oi? Forma e fundo. Exatamente. Mas É muito importante isso, né? muito importante. Então, para identificar, lá a gente falou isso com relação à influência do médium e com relação à mensagem. Agora a gente vai usar o mesmo conceito para entender a personalidade do espírito. Da mesma forma que a gente analisa uma mensagem pela forma e fundo, pela linguagem e pela intenção real daquela mensagem, é assim que você vai analisar os espíritos. Então a personalidade, quanto à forma, similar ao que a gente aprendeu lá na mensagem. Você vai analisar a linguagem, o jeito de falar, o jeito de escrever, os sinais materiais. Como assim os sinais materiais? Suponhamos que você conheceu uma pessoa, um parente seu. Ele desencarna e ele volta e se manifesta no médium. Claro, óbvio que a gente aprendeu que o médium tem influência na comunicação. Mas pode acontecer, como é uma conexão fluídica, lembra da gente falar isso? Conexão fluídica, a conexão mediúnica é fluídica, que entra no sistema nervoso, você sente as sensações do espírito, a gente acabou de falar isso agora. Pode ser que o espírito transmita ao médium esses sinais, por exemplo, uma postura. Talvez o médium consiga transmitir a mesma postura. Lembra da gente ver na sessão lá de desobsessão do filme do Divaldo, que a gente viu na aula passada prática? Quando o espírito ficava nervoso, a expressão da face, e o médium também, ele mudava até a postura dele na mesa. Então, esses sinais materiais é postura, é gestual. Às vezes a pessoa ela tinha um cacuete. Não é sempre, não podemos garantir que o espírito vai continuar e o médium vai transmitir, mas pode transmitir um cacuete que ele tinha enquanto encarnado, pode. Alexandre, outro dia, eu estava com dor de cabeça, acabei de fazer a oração, deu vontade de beijar a testa dela. Ela me falou assim, parecendo minha mãe. Não, falei assim, você me deu um beijo igual a minha mãe me beijava. Igual, então, tá vendo? E depois eu fiquei sabendo que o Léo me contou lá em casa que a minha mãe estava aqui. Tá vendo? Foi mesmo. Aí você vê essa forma. O tipo de linguagem, os gestos, a forma de falar. Às vezes, por exemplo, o espírito ele era mais agitado. O jeito de falar é uma coisa muito séria. Porque eles às vezes estão focando num assunto que é um trem bobo, que você toda vez falando a mesma coisa. Você sabe que não é. Então, às vezes, se você conhecer a pessoa, pode ser que, vamos supor, ela era uma pessoa muito agitada, falava muito rápido. Dependendo da conexão e da mediunidade, o médium consegue transmitir isso. Aí você percebe. A hora que a Alexandre desencarnar, ele for vir visitar, a gente não vai saber na hora. Ela vai desencarnar? Vai saber na hora. Por quê? Vai só acelerar, senão o povo vai ficar tão doido assim, ó. Não, mas já combinei com eles. Não vou desencarnar. Vamos para aquele lugarzinho ruim? Vamos trabalhar bem. Vamos trabalhar para ajudar todo mundo melhorar. Vamos botar a música que povo lá. E se não virar, se for lá para cima, não vamos perder muito tempo, não. Vamos lá, gente. Só que esse jeito acelerado ou não, isso fica muito claro de discernir para diferenciar o espírito evoluído, o espírito bom do espírito inferior. Geralmente, o espírito inferior ele está numa situação de agonia, de sofrimento, de raiva, de rancor, e ele transpassa isso. Agora, um espírito superior, ele vai passar isso?
Geralmente, o que o Espírito Superior passa? Tranquilidade, serenidade, paz, né? Aí você vê a forma mudando, ó. Olha a forma mudando na personalidade do Espírito, entendeu? Você vê a forma mudando. Tá muito barulho aqui hoje. Aí você vê, ó, por exemplo, formas. Pode ser mensagens mais instruídas, ou ignorantes, né? Falas, ou mensagem escrita ou fala, independente de qual seja a mediunidade ali que está transmitindo, pode ser uma linguagem mais educada, mais polida, ou mais grosseira, né? Ou mais séria, ou mais leviana, ou orgulhosa, frívola, entende? São as formas que o Espírito se comunica, que ele transmite a mensagem, postura. Ele vai revelar a personalidade dele. Aí vocês podem falar assim, tá, mas e se for um mistificador querendo fazer passar? Não dura muito tempo. Bingo. Não dura muito tempo. Ele começa ali, aí de repente ele escorrega. Dá uma chateadinha. Se numa conversa um pouquinho mais prolongada, ele vai deixar algum rastinho ali, alguma coisinha para Mas você uma pegar. coisa que eu acho, assim, que a gente tem que ter com relação a esses irmãos, é respeito. Claro. Sabe? Porque assim, mesmo que sejam mistificadores, que tenham más intenções, entendeu? Eles também vão se transformar em luz amanhã, né? E a gente pode aproveitar essa oportunidade de que eles estão se fazendo mistificadores, estão agindo dessa maneira, para tentar mostrar com amor e com carinho o caminho certo. E às vezes com uma dúvida, uma vírgula ali, sabe? Então acho que se a gente soubesse aproveitar melhor essas situações, a gente fazia muito mais. Você entendeu? Entendi, com certeza. E aí, quanto ao fundo? Quanto ao fundo, você vai analisar o quê? A intenção da mensagem. O que ele está querendo passar com aquilo? Ele está querendo pacificar? Ou ele está querendo criar conflitos? Ele está querendo auxiliar ou educar? Ele está trazendo trivialidades, coisinhas do dia a dia, corriqueiras. Isso tudo está na apostila, viu, pessoal? Não, mas eu gosto. Você gosta de... Eu gravo mais. Ótimo. Então, ele vai trazer tudo isso. No fundo da mensagem. Qual é? Você tem que analisar o seguinte: você está ouvindo ele falar, ou pega uma carta, né, psicografada, você vai analisar ali. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele realmente está querendo passar com aquela... Às vezes ele pode estar usando palavras bonitas, palavras que pareçam que é uma mensagem de um espírito muito evoluído, mas no fundo ali você percebe uma intenção velada. É o que a Cris falou. Com o tempo ele vai acabar se entregando, né? Ele vai acabar revelando. E a dica-chave dessa história, que tipo de sentimento ele está iniciando em você? Que tipo de sentimento você pode passar para ele antes de perceber também? Mas aqui a gente está na primeira fase da história, que é identificar. Tá, depois aí sim a gente pode usar pagar o mal com o bem, ok? Mas para identificar, preste atenção no que está querendo dizer, apesar de palavras bonitas ou não, e analise que tipo de sentimento está vindo. Algo vai te dizer, tem alguma coisa aqui que não está batendo, né? Que tipo de sentimento, que tipo de conselho esse fundo ele está trazendo para você?
Porque se for um mistificador, ele vai querer se passar, trazer uma forma maravilhosa, né? Trazer uma linguagem, um palavreado bonito. Ele vai falar até de caridade, ele vai falar de coisas boas. Mas ele vai incutir ali nessas palavras boas uma intenção ali de causar um conflitinho, uma intriguinha. Você vai sentir, dá para sentir. É assim que você percebe o mistificador analisando a intenção dele. Presta atenção no que você sente, que é o fundo, certo? Aí a gente pode falar o seguinte: bom, os espíritos, tem lógica, um espírito bom instigar o mal, tem lógica um espírito mau instigar o bem. Então vamos pela lógica. Obviamente, um espírito bom vai trazer o quê? Coisas boas. Gente, e tem pegadinha nessa história, mas tem pegadinha uma atrás da outra. Quer ver uma pegadinha? Vou mostrar para vocês. Olha só. Nossa, Thiago, te falar, cara, você sabe que eu sou seu parceiro. Sabe que nós dois é. Você sabe que sim, cara, eu quero o melhor para você. Mas você, cara, toma cuidado com o Décio, velho. Eu sei. Toma cuidado, porque ele veio me falar umas coisas de você, cara. Eu sei. Ele veio me falar umas coisas de você e ele. Se eu fosse você, eu ficava. Presta atenção, porque às vezes você está achando que ele é seu amigo, cara, mas eu estou te falando porque eu sou seu amigo, tá? Estou te falando porque eu sou seu amigo, mas olha, presta atenção nas intenções dele, porque ele andou falando umas coisas de você, ele não falou algumas coisas muito boas de você, não, cara. Então, se fosse você, eu ficava atento. Percebeu aí? Eu vim como se eu fosse seu melhor amigo do Thiago, né? Conversando com ele como se eu quisesse dar um aviso para ele tomar cuidado, para ele não se prejudicar. O que eu estou fazendo na verdade? No fundo da minha mensagem para ele, Criando uma intriga causando intriga. entre os dois. Se eu estou causando intriga, eu sou uma pessoa do bem? Não. Uma pessoa do bem causaria esse tipo de conflito? Percebe? Quem é mal, quem é bom, não planta o mal. Quem é mal, não planta o bem. Então, você vai no fundo. Aqui na forma estava tudo legal, né? Estava tudo aparentando ser mil maravilhas na forma. Mas você vai no fundo, cara, está querendo criar intriga. E aí o Décio era uma pessoa boa. E ele nunca chegou para você para falar mal de ninguém. Porque quem é bom vai plantar só o bem. Mesmo que seja falar porque é questão de aviso, mesmo que seja uma mensagem velada, não vai. Ele não vai falar, porque ele é bom. Entendeu? Então, parece muito óbvio falar isso. Quem é bom faz coisa boa. Mas a gente analisando ali nas nuances da história, vem muita, né? O famoso lobo com pele de ovelha, de cordeiro, né? Que se faz passar por bonzinho, na verdade ele está te jogando para o buraco mesmo. E isso também pode acontecer, claro, com os espíritos. Não há diferença, né? E aí a gente volta no que a gente estava falando, que a Cris falou, né? Se durar um pouquinho mais a conversa, ele vai dar uma escorregadinha. E aí o que você vai fazer? No menor sinal que você perceber de coisas baixas, de frequência mais baixa, no menor sinal ali de coisas negativas, intriguinha, conflito, frivolidade, fofoca, não hesite em jogar fora. Joga fora. Joga fora. Você não precisa brigar com a pessoa, no caso de uma pessoa. No caso de uma comunicação mediúnica, você também não vai entrar em conflito com o espírito, mas você já percebeu qual é a dele. Se ele estiver
Se ele for um mistificador, estivesse fazendo passar por um espírito de luz, você já sacode ele. Aí você pode desmascarar ele na hora. Teve uma vez. Irmão, você não vai me enganar. Eu sei que você não é isso que você está falando. Em relação a isso, teve uma vez lá no centro que a gente trabalhava, foi muito interessante, que deu para ver isso nitidamente. O trabalho de obsessão, a moça estava lá assim, retorcendo toda, né? De repente, do nada, ela falou assim: meu Senhor, porque assim, não deu tempo nem de um sair pro outro chegar, entendeu? Foi automático, ela estava aqui toda retorcendo, de repente ela virou, ela começou a falar numa boa, eu falei: não, tem errado ali. Tá, não. Aí você vê os trejeitos. Espírito de luz ou superior ou benfeitor vai chegar trazendo um impacto para o médium, vai fazer ele se jogar da cadeira, vai fazer ele gritar, vai fazer ele meter a cabeça na parede, na mesa, vai ficar prestar atenção no defeito novo. vai fazer, olha lá, fulano fazendo errado, Bater a cabeça na mesa. bater a cabeça na mesa. Gente, não vai, né? E aí, gente, vamos analisar. Bom, espírito bom, quando ele traz uma comunicação, ele procura trazer uma mensagem da forma mais simples e clara possível. Ele não fica tentando usar palavras bonitas para maquiar, para envelopar uma mensagem. Ele é claro, ele não precisa, ele quer ser entendido. Então ele procura ser o mais simples e claro o quanto possível for para ele. E tem uns que é até direto demais, né? Exatamente, são diretos, eles vai no ponto. E aí o que eles fazem? Eles usam poucas palavras para falar muito. Às vezes numa frase simplesinha você fala nu, você dá aquele... É de uma firmeza. você tem aquele impacto, você fala assim, nossa, olha o que ele falou. E aí você começa a pensar na frase dele, você tem um aprendizado no livro, numa frase. Eles vêm com tranquilidade. Eu nunca vi nenhuma incorporação de espírito de figura aqui com jeitos e trejeitos. Eles vêm caladinho, quietinho e começam. Aí o ouvido é que vai doendo com as E carcaças. é engraçado que mesmo quando eles chamam a atenção, quando eles vêm com firmeza, firmeza não significa grosseria, não significa aspereza. Eles são firmes, eles falam que ele coloca a verdade para você, mas de uma forma amorosa, que aí eles fazem você analisar você mesmo. Aí você só vai encolhendo. Você nem tem argumento para falar com ele, porque ele está te mostrando a verdade, a essência. Outra coisa, você já viu o espírito superior impor? Assim, é para fazer do jeito que eu estou mandando? Sim, pois pode ter certeza que é mistificador. O espírito superior nenhum impõe, ele é firme, mas ele não impõe, não ordena, ele aconselha. Ele aconselha. Às vezes ele fala coisas que doem, mas dói porque vai no nosso E às vezes íntimo. eles dão conselho à vista e quando você não faz da maneira que eles te aconselharam, eles falam assim: eu avisei. Ou então se afasta. Exatamente. Quando ele vem, ele está orientando, ele está mostrando o caminho, ele tem a maior paciência. A gente está ali, está patinando, ele mostra, ó, não é assim. Quem sabe se dessa forma não seja melhor. Ele faz tudo com muita polidez, muito respeito, né, muita sutileza. Como é que o João disse pra você? Tem 1000 anos que eu falo pra você de você, por que você está desistindo dos outros? Então, aí no caso o anjo guardião, né? Mas a pessoa está ali, permanece no erro, eles simplesmente se afastam. Não briga, não impõe nem nada, eles se afastam. Porque eles não podem contra o seu livre-arbítrio. Exatamente, perfeito. O livre-arbítrio é de cada um, né? Então ele não vai contra o seu livre-arbítrio. Porém, ele já viu que ali não adianta ele ficar dando muito em conta de fato. Ele vai deixar você por sua conta, você vai passar por uma coisa que você vai, com certeza, ter consequências
você não vai gostar. E aí você vai chamar ele de volta, aí ele volta. Viu? É assim, dessa forma que você estava fazendo, funciona. Aí uma hora a gente resolve ouvir, né? Então ele não vai impor, ele não vai te menosprezar, ele não vai te criticar, ele não vai te julgar. Ah, mas você não me ouve. Eu estou falando há quanto tempo isso para você? Jamais o Espírito Superior vai falar dessa forma. Jamais. Né? Às vezes, a questão do pressentimento, quando a gente falou disso, né? Pressentimento, às vezes, por algum motivo, eles precisam te avisar que pode acontecer algo com você. O Espírito Superior, ele vai te dar um alerta. Olha, cuidado. Se você continuar agindo assim, pode acontecer isso e isso, né? O espírito mistificador ou inferior, assim, dia 6 de agosto, às 15 horas da tarde, você vai sofrer um acidente. Aí Kardec fala assim, vou até ler aqui, ó, todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de mistificação. Falou data, horário, descarta. Espírito superior não faz isso. Ele pode te alertar, ele pode te mostrar que pode acontecer algo, certo? Mas afirmar, dia tal hora vai ser assim, assim, assado. Segundo Kardec, todo aquele que dá data e hora é um mistificador. Mas se for um presságio não, pressentimento, isso já aconteceu com a gente. Um pressentimento. Por exemplo. Já aconteceu com a minha família. Minha mãe recebeu uma mensagem no mês de agosto. Meu pai Teve isso mesmo. Meu pai estava com câncer desde maio. E ela recebeu uma mensagem do meu padrasto que tinha falecido. Que as coisas que ele teria um período ainda. Mas que dia 17 de novembro seria um marco. Só falou isso, né? Meu pai morreu dia 17 de novembro. Mas você percebeu a sutileza? 17 de novembro vai ser um marco. Ele não afirmou que seu tio desencarnaria no dia 17 de novembro. Meu pai. Ele afirmou que seria um marco. Ou talvez ele quis dizer, ele no máximo ele consiga chegar até ali. Entendeu? Mas Kardec está dizendo isso. Todo anúncio de acontecimento com a época fixada é indício de uma mistificação. Então, né, a gente sempre tem que tomar cuidado. Sempre. Né? Nesse ponto, confiar cegamente, aí é fé cega. A gente sempre tem que usar a razão, o raciocínio lógico. Né? Nesse ponto. A avó Lourdes, por exemplo, ela não dava datas. A avó Lourdes não dava data. Mas vai acontecer uma coisa assim. Ela não dava data. Ela só falava assim, igual quando a gente foi pra casar, eu fui lá toda contente, contando pra ela que a gente estava olhando o apartamento no carro, você não vai acontecer. O quê? Como é que é? Ela falou, deixa então, você não vai comprar esse apartamento, você vai morar perto da sua sogra. Eu falei, oi? Aí você pensa o seguinte, tá bom, então é um espírito evoluído, então se for um espírito muito inteligente, então é um espírito superior. Não, nem sempre necessariamente, porque tem muito espírito inferior que eles estudam exatamente para te testar. Exatamente. Tem espíritos superiores e animais. Tem mesmo. Tem espírito o quê? Existem espíritos que são inferiores moralmente, mas que são inteligentíssimos. Inteligentíssimas. Usam às vezes a inteligência para maldade. Exatamente. Ou seja, a qualidade moral é independente da capacidade intelectual. Então, uma coisa não está ligada diretamente à outra. O espírito superior, acima de tudo, ele tem moral. Ele tem a boa conduta moral evangelicamente educada. Olha que interessante essa frase. Então, acima de tudo está a moral, tá? Inteligência não significa nada. E uma outra coisa importante
importante. Aí você pode pensar assim, tá bom, a hora que o Espírito então manifestar, eu vou perguntar para ele, você é você mesmo? Ou você é o Tiago mesmo? Se você chegasse num ambiente e alguém te questionasse quem é você se sentiria bem com isso? Chegar a pessoa ficar duvidando de você, duvidando da sua capacidade, de quem você é, você se sente bem com isso? É horrível, é muito ruim. Você chegar num lugar que as pessoas desconfiam de você, te olham torto, será? Então você tratar os espíritos dessa forma, a sensação que eles vão ter é a mesma. Eles não vão se sentir bem, eles não gostam de ser colocados à prova. Quem gosta? Quando a gente fala em avaliação aqui no curso, vocês tudo ficam tremendo as pernas. Tem gente que nem vem para a prova. Ninguém gosta de ser colocado à prova, ninguém gosta. Então quando você questiona, se for um espírito bom, eles também não gostam. Até porque eles não precisam, como a gente falou no início, se identificar. Aí você fica insistindo, mas quem é você? Mas quem é você? Aí eles resolvem dar a linha. Não, que o pessoal lá está preocupado só com mistificação, com coisas efêmeras, não vai até. Eles vão embora. E se for um espírito inferior, um mistificador, por exemplo, primeiro você vai ofender o orgulho dele, vai ficar pego com você. E aí ele vai querer te ludibriar ainda mais, te enganar ainda mais. Ou seja, e se ele não for um mistificador, mas for um espírito inferior, de qualquer forma ele pode querer te enganar. Ele pode te enganar. Não adianta, não resolve, ficar perguntando, questionando, não vai adiantar nada. Você vai perder tempo, você vai causar mal-estar e não vai resolver, porque ele pode fingir, ele pode jurar em nome de Deus que ele é Bezerra de Menezes, se for um mistificador, entendeu? Eu juro em nome de Deus que sou o espírito de Dr. José Bezerra de Menezes. José não, Dr. Bezerra de Menezes, né? E juro em nome de Deus, comete sacrilégio. Então não adianta você ficar perguntando. Então qual é a forma de analisar se é um bom espírito ou não? Analisando a mensagem, o comportamento, a personalidade dele. O que faz a gente entender que o nome é uma questão secundária. É analisar forma e fundo. Tá bom, aí ele está ali, está passando uma intenção ali de causar uma coisa que não foi legal, sentimento que não bateu. Joga fora. Lembra quando a gente falou disso lá atrás? Tinha uma frase que era mais ou menos assim, uma frase de Erasto, que é mais ou menos assim: antes jogarmos 10 verdades fora do que aceitar uma só mentira. Então às vezes você pode até cometer o erro de achar que é um mistificador e não for um mistificador, né? Porém é mais seguro você jogar fora do que aceitar e aquilo ser uma mentira. Entendeu? Então a gente tem que ser. O lance é: analisa com a fé raciocinada, analisa a mensagem, busca entender a intenção. O que realmente ele está falando com aquilo? Aquilo, Jesus faria assim, se for um espírito superior? Instigaria a gente a fazer desta forma? Isso vai trazer mais união, vai beneficiar o que a gente quer fazer, o trabalho. Sempre as mensagens dos espíritos superiores, elas vão ter um cunho de um bem maior. É uma mensagem que vai trazer a intenção de algo maior, de algo que vai envolver a todos, ou o grupo ali, e não só um indivíduo em si. Então, quer identificar se é bom, se não é? Forma e fundo, analise a mensagem. Pronto. Ali você está correndo menos. Não tem fórmula mágica. Não adianta você querer falar uma frase específica. Até, se você vê lá no livro dos médiuns, ele fala, você jura em nome de Deus. Nem isso. Tem gente que, da mesma forma que a gente tem as pessoas que nos enganam, passam a gente para trás aqui, tem espírito que faz. E isso tudo é permitido pela espiritualidade. Sim. Justamente para a gente aprender a evoluir.
Sempre com o intuito Mas de aí aprendizagem. chega um ponto que você vai aprendendo que nem que você Fala sério, quem aqui nunca sofreu mistificação? chega num ponto assim que você fala assim, deixa eu ajudar esse coitadinho. Se você falar para mim que você não sofreu mistificação, então você está sendo mistificado. É verdade. Não é? Se a pessoa acha que nunca sofreu mistificação, ela está sendo mistificada naquele momento. Ou ela está fascinada, a gente vai começar a questão das obsessões, vamos falar sobre isso. Né? Tá bom. Beleza. Agora vamos voltar nosso olhar para a questão dos espíritos superiores, dos benfeitores. Vamos entender, porque às vezes acontece, a gente é tão curioso, né? A gente tem tanta necessidade, que às vezes os espíritos, até para a gente dar paz para eles, e até também para gerar mais confiança no que eles estão transmitindo, eles acabam falando alguns nomes. Sim, eles falam, não é de praxe, não é de praxe, não é da conduta deles, porém, por nossa causa, em algum momento eles podem falar. Um dia, um amigo espiritual falou assim: não te interessa quem está aqui. O importante é o trabalho. Estão sendo tratados. Então, neste momento, concentra em tratar os pacientes que estão aqui. Eu não vou te falar o meu nome, você não precisa saber quem sou eu. O importante é saber que estão sendo tratados. Ponto. Esse era o Espírito Superior. Esse era. Foi direto, reto, firme. Agora eu vou convidar vocês a fazer um raciocínio diferente. A gente vai sair da caixinha agora. Vamos sair do nosso mundinho. Tá? Vamos imaginar, vamos agora ampliar nossa visão. Como se a gente não fosse simples réis mortais do planeta Terra, mas fôssemos espíritos universais e estivéssemos vivendo no universo em algum ponto do ladinho de Deus. E nós agora estivéssemos enxergando a criação como um todo. Aí vamos pensar assim: desde os primeiros espíritos que Deus criou até aqui, dá para imaginar, mensurar a quantidade já de espíritos que foram criados e a quantidade que já chegou no nível de espíritos puros? A gente conseguiria mensurar isso? Não. Vocês concordam que mesmo antes de sermos criados já existiam espíritos puros? Antes de sermos nosso espírito ser criado por Deus, já existia espírito puro? Isso é possível? Eu te falei isso aqui outra vez, que o Chico falou que as areias de todas as praias do planeta Terra, todo grão de areia, gente, imagina isso, de todas as praias do planeta Terra, não é o suficiente da quantidade de estrelas que existem. E cada estrela, gente, é um sistema solar. É um sol, né? Como se fosse um sol. Cada estrela é um sol. sistema solar. Agora imagina isso. Isso é inconcebível. Você usou a palavra certa. Para nós é inconcebível. Você imaginar uma coisa E aí, essa imagem, ela traz essa noção. Imaginem quantos espíritos de luz que ajudam Jesus a cuidar do planeta Terra. Quantos Cristos não existem? Quantos Cristos, né? Porque Jesus está no nível de espíritos dos espíritos crísticos, que é o nível dele. Jesus Cristo tomou conta. Ele é um dos... Ele toma conta de 5 planetas, não é? Não sei. 5 planetas. 5? Acho Eu sei que ele toma conta da Terra, você tem certeza. Aliás, do sistema nosso aqui, né? Sistema solar. Aí, existem muitos espíritos de luz que estão cuidando de nós. Muitos que já se tornaram espíritos de luz antes mesmo da gente existir. Como é que a gente quer comparar? Imagina essa quantidade com alguns nomes que a gente conhece de pessoas que foram nomes memoráveis para nós.
quantos os nomes que dá para a gente contar nos dedos, né? Os nomes de espíritos mais evoluídos que a gente conhece, como Bezerra, Chico, Eurípides, Meimei. Cara, são 100, 200. Agora, quantos espíritos de luz tem? Bilhões? Só de imaginar que para cada encarnado tem 5 acompanhando 6, 7, entendeu? Aqui na Terra, só aqui. Dá até tempo. Né? Aí, como é que a gente pode achar que a gente vai conhecer ou que eles sejam um nome específico? Entendeu como isso é? Não bate, a conta não tem como fechar. São muitos. Então não dá para você falar assim, esse é o fulano. São muitos. E tem a questão de que cada um de nós tem um anjo guardião. Ele pode não ser um espírito puro ainda, mas ele é um espírito amigo e que deseja o nosso bem. Então a gente pode chamar ele de benfeitor. Isso a gente pode falar, que ele é um benfeitor, porque ele está nos auxiliando, nos ajudando a caminhar, né? Como é que a gente quer denominar com 100, 200, poucos nomes que a gente conhece, esse tanto de espírito iluminado que nos ajuda? Aí, você sabe o que acontece? Eles tomam emprestado esses nomes. Aí você pode pensar, peraí, então eles enganam a gente? Então eles são mistificador? Não, vamos entender o processo. Vamos entender o processo. Antes de chegar e aprofundar nesse processo, vamos entender isso aqui. Como que o espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Por exemplo, o Dr. Fritz está aqui, está dando uma palestra, está dando um conselho numa sessão mediúnica, está fazendo uma cirurgia lá no Piauí, está fazendo outra cirurgia, um tratamento espiritual lá no Sul. Como isso é possível? Eu sei responder essa pergunta. É? A equipe do Dr. Bezerra de Menezes tem mais de 12 mil espíritos de luz trabalhando com ele. Ótimo, ótimo. Mas eu vou chegar aí. Você adiantou um pouquinho. Antes de falar disso, das equipes, antes de chegar no ponto equipes, Ele tem como se desdobrar também. só que não chama desdobrar. Então eu não sei o nome, mas eu sei que é mais ou menos isso. É esse o nome. É o quê? Ubiquidade. O dom da ubiquidade. Eles passaram muito fazer isso, né? Hã? Eles passaram muito Fazia. Não, ele é bicorporeidade. Ele foi bicorporeidade. E qual é a diferença? Porque ele materializou. Ah, Ele materializou o perispírito dele lá para fazer o parto. E ele estava encarnado. Vamos entender o que é ubiquidade, tá? Então, peraí, estar em vários lugares quer dizer que o espírito se divide? A gente falou no início da aula que ele era um indivíduo único, né? Então ele se divide para ele estar em vários lugares ao mesmo tempo? Vamos ver o que Kardec nos ensina. Cada espírito é uma unidade indivisível. Cada espírito é uma unidade indivisível. Isso reforça o que a gente falou lá no início da aula hoje. Mas cada um pode lançar os seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Quanto mais o espírito evolui, maior é a sua luz e mais ele tem a capacidade de expandir a luz. Sabe quando a gente faz a irradiação? Eis a base da ubiquidade. Eis a base da ubiquidade. Quando nós eliciamos sentimentos elevados para aumentar o nosso padrão vibratório e a gente irradia, é um princípio de ubiquidade.
nós estamos elevando, expandindo. Quando eu falo irradia, expande, realmente a nossa luz está aumentando e envolvendo o ambiente. A nossa energia, nossa luz está fazendo isso. O espírito mais evoluído, ele faz isso, ele tem a consciência de onde essa luz dele está, ele tem consciência. Olha o nível. Então, ele pode sim estar em vários lugares ao mesmo tempo com esse fenômeno. Ele pode. Agora, o quanto ele pode fazer isso vai variar de acordo com a evolução, com a pureza dele, com o grau evolutivo que ele está, né? Quanto mais evoluído, mais ele consegue abranger, mais ele consegue ter a consciência de estar em vários pontos com a luz dele. Por quê? O que é o espírito? Nossa essência, o pensamento. Isso é o espírito. Aí como que, por exemplo, vamos falar assim, Dr. Fritz, eu dei o exemplo dele aqui, né? Como que ele está aqui falando, e ele está fazendo cirurgia, e ele está atendendo o outro lá em vários pontos do país. Pensamento, a comunicação mediúnica se dá através do quê? O pensamento dele está naquele médium que fala, o pensamento dele está no outro médium fazendo a cirurgia, e o pensamento dele está lá no outro que está fazendo o tratamento. Então ele não está necessariamente do lado do médico. Os espíritos evoluídos, não. O inferior, numa sessão de desobsessão, por exemplo, sim. Ele ainda não, o espírito inferior não tem ele não desenvolveu ainda esse dom. Ele não tem essa capacidade. O superior que tem, certo? É um dom dos espíritos superiores. Eles desenvolvem isso conforme evoluem, tá? Então, para vocês entenderem que existe esse fenômeno, é possível isso acontecer nos espíritos mais elevados. Se espírito pode fazer isso, verdade, imagina Deus. Imagina, ele, na verdade, ele fica num lugar só. Ele está num lugar só. Irradiando. Só que ele vai irradiando. para todos os lugares. Isso. Porque ele é ele é único, ele é um indivíduo. Ele só expande. Entendeu? Ele só direciona o pensamento. Ele expande, direciona o pensamento. Quem que leva o pensamento? Quem é o veículo do pensamento? Por direção. Olha como as coisas vão encaixando. Legal, né? Outro exemplo para vocês entenderem é que a gente imaginou uma luz, né, que se expande. Imagina um balão preso no solo. No solo. Balão. O balão está preso. Você está lá em cima da cestinha do balão, no solo ainda, sem decolar. Você tem um campo de visão, entende? Que é restrito ali. Você pode estar num campo que tem umas árvores, um campo de visão restrito. Dizem que o nosso olho alcança até 6 quilômetros. Até. Agora, isso eu ouvi falar, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar para saber direitinho. Então, ou seja, seria um raio de 6 quilômetros, nós teríamos de visão. Agora, o balão vai subindo. O que vai acontecendo com essa visão? Vai ampliando, expandindo. Quanto mais o balão sobe, mais amplia. Eis o Espírito puro. Quanto mais ele evolui, quanto mais ele purifica, mais ele expande, mais ele consegue abranger. Aí o dom é ubiquidade. Muito legal isso, né? Isso é um ponto de análise do Espírito estar em vários lugares. O outro ponto é o que você comentou, Alexandre. Na verdade, em verdade eu vos digo, existem famílias espirituais. Lá atrás a gente aprendeu que as coisas acontecem, tudo no universo se dá através da sintonia, né? Padrão vibratório. E isso em qualquer escala da evolução, tanto os inferiores quanto os superiores. Eles se conectam, se unem pela sintonia, pela mesma vibração, pela mesma forma de agir e pensar.
Portanto, os espíritos superiores formam grupos, agrupamentos que se sintonizam, famílias que se sintonizam. E como nós aqui na Terra somos muito limitados com relação aos nomes, esses grupos de espíritos superiores assumem o nome específico de um que se tornou referência para nós. Por exemplo, você fala André Luiz, além de existir a questão da ubiquidade, não é um André Luiz, são vários, centenas ou mais de espíritos que congregam do mesmo ideal de André Luiz e trabalham como ele. E com a autorização dele, utilizam o nome dele quando se manifestam. Aconteceu isso com a gente. Quando a gente começou o estudo lá em casa, quando nós acabamos o primeiro livro nosso lá, do nada, assim, nós recebemos acho que foi você, Thiago? Foi o Thiago. Veio um amigo espiritual da equipe do André Luiz. Fez um agradecimento, estimulou a gente, sabe? Uma mensagem muito bonita. Tá vendo? Aí ele falou assim: quem está falando aqui é um colaborador da equipe de André Luiz. E foi assim: veio, deu mensagem, acabou, foi embora. Nós ficamos super emocionados aquele dia. Legal. Nós ficamos o dia inteiro assim, sabe? Eu nunca esperava. Ninguém, a gente estava lá, acabou, a gente estava assim, sabe quando acaba o livro, você fica com aquela tristeza? Acabou. Que pena que acabou. Acabou. A gente fica com dó, né, do livro acabar. Preciso do Marcelo na hora, você vai se emocionar. Agora, Aí, por exemplo, quando vem um aqui igual, não sei se lembra, a nossa amiga veio. Pode ser que não seja ela em si, mas é alguém da equipe dela representando ela. Então é como se fosse a mesma coisa, porque eles estão na mesma sintonia. É igual você falou, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, 12 mil, você falou? Eram 10 mil, uns 5, parece que agora já são. Aí. Porque ela tem, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, ela atende o planeta. Aí, Ela atende o Brasil e vários países. tá vendo? Entendeu? Haja ubiquidade, hein? É o planeta, atende o planeta inteiro. Se você for pensar, tem pouca gente. Então, Perante o tá planeta. vendo? Todo mundo tem problema do dólar. Então que a gente chama ele, aí ele tá passando, Dr. Bezerra. Eu já me chamo mais que eu já falo, eu chamo os socorristas dos quarteirão mesmo, porque eu sou muito pequenininha e eles me ajudam. Então o que acontece? São famílias, egrégoras, agrupamentos que respondem em nome dele. Entendeu? Isso acontece. Eles compartilham as mesmas ideias, a mesma forma de agir. Eles estão ali no mesmo nível, na mesma sintonia. Tá? É impressionante como eles se vestem iguais também. E podem se apresentar excelente, Cristiano. Eles se apresentam com a aparência. A aparência. Dr. Bezerra. Vai vir aquele senhor, o Arthur, o médium vidente vai ver a aparência dele. Mas pode não ser exatamente ele. Quando a gente vê a aparência dele, esse é um colaborador da equipe dele, não é? Isso. Que está com fisionomia. Isso. Exatamente. Vem com a aparência dele. O jeito de falar, as ideias, a forma de agir, as ideias, tudo. Você fala que é ele. Eles estão muito sintonizados, muito conectados. Entendeu? E pode acontecer com nossos anjos guardiões também, tá? Aconteceu o quê? De ser de uma família, de uma entidade. Por exemplo, meu anjo guardião é a irmã Sheila. Entendeu? Eu posso achar que o meu anjo guardião é a irmã Sheila, mas não é exatamente ela na sua essência, mas é a família irmã Sheila. Vamos dizer assim, é a equipe irmã Sheila, que aparece com a forma dela, que aparece do jeito dela, conversa igual ela, porque é a equipe dela. É igual as irmãs de Maria. Irmãs de Maria, que aparecem igual a Nossa Senhora. Elas todas vestem igual. Vestem igual. A irmã Carmelita é a cópia, só que não é. Entendeu? Aí vocês podem perguntar, mas está enganando, né? Não, gente, sabe por que eles fazem isso?
Por causa da nossa inferioridade, que temos a necessidade de rotular, de dar nome, de identificar. E aí, para instigar mais a nossa fé, a nossa confiança no ensinamento que eles querem passar, eles vêm dessa forma. Nossa, quem me falou isso foi simplesmente Joana de Ângeles. Como não confiar nela? Não, porque meu anjo guardião é a irmã Sheila, é meio. Eu confio plenamente, cegamente nela. Meu anjo guardião. Então, eles fazem isso para quê? Para instigar mais a nossa fé, a nossa confiança. E eles sabem da nossa necessidade de querer entender, identificar, dar nome. A gente aqui dá trabalho. Essa DSDH um povinho chato, né? Então isso pode acontecer. Teve um momento que eu tive um desdobramento, uma visão da irmã do anjo guardião dela. O Carlos, aquele que trabalhava aqui, ele um dia chegou e falou assim: nossa, ela tá aí do teu lado. Eu falei: quem tá do meu lado, menino? Aí, é irmã Sheila. Eu falei: ah, então tá bom. Ela é o anjo guardião da Cris. Agora, é ela? É. Porque é da família dela. Então para nós é. Se ela não é, não interessa. O importante é a ação, é a mensagem, é o bem que ele faz. Deixa eu só pergunta que não tem nada a ver com esse assunto. Amigo espiritual e anjo guardião é a mesma coisa? Não. Não. O amigo espiritual é aquele benfeitor que está auxiliando no trabalho, que faz parte da equipe que te acompanha, que pode estar te ajudando com a mediunidade ou uma outra área. O anjo guardião é aquele que está ali, do seu lado, o tempo inteiro, O anjo guardião fica lutando por você, intercedendo por você o tempo todo. E aí tem as equipes, É porque assim. tem os espíritos afins. É assim, eu sou muito desligada, né? A Cris sabe. Esqueço aqui, esqueço de vai ficar o dia inteiro. Cadê a vida? Eu esqueço tudo o dia inteiro. Mas assim, fica na minha cabeça assim, vai lá, se deu com fome. Vai lá, você tá atrasada. Isso aí é anjo guarda. Vai lá. Isso aí é o anjo guardião. Você esqueceu isso aqui. Ele está o tempo todo. Tanto é que aconteceu uma coisa ontem, que o Léo falou assim: nossa, esse foi a edição. O que foi a edição, Léo? Assim, foi, estava na mesa. Nós começamos o nosso estudo ontem, foi a primeira vez que aconteceu isso. Nós começamos o estudo, esquecemos de fazer oração de abertura. Aí do nada eu tô olhando assim, nós esquecemos de fazer oração de abertura. Aí eu levo assim: nossa, a nutrição que foi, chegou na assassina. Alguma dúvida? Ficou belezinha agora? Então, um espírito evoluído, superior, pode ser um nome. Pode ser que não seja exatamente aquele nome, mas de que importa? Mas que é um importa? espírito assim. O que importa é a obra, é a mensagem que ele traz. Agora eu vou passar. Eu sei que a energia que eu senti aqui no trabalho, aquele primeiro trabalho foi o Alexandre que deitou, e depois dos outros trabalhos, e na quinta-feira agora, é uma energia muito boa. Eu só choro. Pelo amor de Deus. É a Joana, né? Nossa, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Não, ela chega perto de mim, eu Você derrito. estava aqui semana passada? Na nossa aula, semana passada, no sábado. Você estava aqui? Tá, só o Décio que A não Décio veio. não estava aqui. Foi o Décio que Nossa, perdeu. que aula foi aquela, gente do céu. Aquela emoção daquela aula, ela ficou com a gente lá em casa até mais umas duas. Sabe quando você fica assim meio que aéreo? Extasiado. Então, muito bom. Vou passar um vídeo para vocês. Então hoje, Joana de Ângeles, como os venerandos espíritos, Dr. Bezerra, Emmanuel e outros tantos, são o nome de uma grande equipe de espíritos que trabalham em seu nome, como uma grande equipe que trabalham sob a sua orientação. Imaginemos um centro de computação em que ficaria a entidade,
comunicando-se com todos aqueles que lhe usam o nome para poder atender às solicitações mais variadas. Essas entidades apresentam-se ideoplasticamente como sendo, e do centro de comando, aquele que é o espírito evocado, vão as instruções hábeis. Até o momento quando se trata de questões mais urgentes, eles vão pessoalmente. Então, Joana de Ângeles hoje, no meu conceito, é o espírito equipe, porque existem mais de 20 de instituições com o seu nome, mais de 50 grupos de estudos com o seu nome, muitas instituições em países latinos, europeus e até africanos, com o seu nome, também na Austrália. E essas entidades estão presentes sob o controle mental desse centro de computação, onde ela se situaria. Então eu confesso que vejo nela um espírito de alta responsabilidade, sem nenhum privilégio para comigo, sem nenhum pieguismo, mantendo sempre a mesma austeridade e chamando minha atenção sempre que é necessário, de uma forma dócil, mas enérgica. Então, pensando dessa maneira, eu posso dizer que a Joana de Ângeles que aparece para o Divaldo Franco pode não ser sempre a mesma Joana de Ângeles, entendeu? Como se fosse um espírito que, igual a gente está falando, da equipe dela. É um espírito. Sim, igual ele falou, o espírito equipe, né? Porém, ele falou, aparece ideoplasticamente. É a mesma aparência. Para nós aqui, não tem como discernir se é um da equipe ou se é ela realmente. Porque além de eles estarem conectados e pensarem igual e agirem igual não, né? Parecido, ela dá as diretrizes. Você viu ele falando? Ela fica no centro de comando, ele dando as diretrizes. Porque eu posso usar o mesmo raciocínio com o Emmanuel ou com o Chico. Isso. Entendeu? A diretriz é a mesma, a ideia é a mesma, mas às vezes nem sempre foi o Emmanuel. O Emmanuel é o indivíduo. Foi alguém da equipe. Exatamente. Apesar que ali, né, no caso do Chico, né, a gente sabe ali que era uma missão muito importante. Então eu não duvido que ele pessoalmente esteve na maior parte do tempo. Porém, pode ser que em alguns momentos. Porque às vezes ele tinha outras missões. Isso. Pode ser que em alguns momentos sejam. Eu acho que na hora do avião, por exemplo, que a gente viu um vídeo dele falando, foi alguém da equipe de Emmanuel falando para ele, pelo menos morra com a educação. Por exemplo, médium do gabarito de Chico, do gabarito de Divaldo, eu não duvidaria que fosse exatamente a individualidade daquele espírito específico. No caso do Divaldo, da Joana mesmo, está ali presente com ele. Porque foram dois caras que fizeram... Por causa do grau da missão, da importância da missão dos dois, né? O Chico falando com o Divaldo, nós vamos ser dois postes de luz. Que separadamente levaram a mais luz e mais pessoas. Isso. Então eu, pela missão, pela grandiosidade da missão e da qualidade mediúnica dos dois, eu não duvido que seja a própria. Eu não duvido, né? E essa entrevista eu mandei para vocês na íntegra, porque na verdade é uma entrevista que chama As Vidas de Joana de Ângeles, que ele fala das reencarnações dela. Então assim, caramba, ele sabe muito da vida espiritual dela a partir de Cristo para cá. Porque ele começa a contar de que os dois foram, pelo menos eu entendi isso, né? Se vocês assistirem, não sei se vocês vão entender a mesma coisa. Pelo que eu entendi, na época de Cristo, nos primeiros anos ali, quando ela reencarnou, ele era filho dela. Divaldo era filho de Joana, reencarnados, na época de Jesus. E aí ele vai contando depois das outras reencarnações dela, todo o legado que ela tem. Nossa, ela é um espírito evolutíssimo.
E aí teve uma parte da entrevista que eu entendi também, que teve uma hora que eles ou um estava encarnado e o outro estava ajudando o outro e vice-versa. Eles têm uma afinidade muito. Mais um motivo, Léo, de eu achar que ela realmente, a individualização dela acompanha ele. Eles têm uma afinidade muito grande, não é tudo é sintonia? Eles têm uma afinidade muito grande que já encarnaram juntos. E tem outra coisa também, assim, eu achei interessante a parte que ele fala que ele não entende nada de psicologia, e ela diz que vem tudo de lá pra cá, né? E que ele escreveu aqueles livros em relação à psicologia e que ele levou um psiquiatra para conferir se realmente o assunto era esse mesmo. Então, quer dizer, mesmo sendo ela, peraí, vamos conferir se realmente... Olha a fé raciocinada. Ele não duvidou da mediunidade dele, ele não duvidou dela. Ele usou a fé raciocinada. Ele pegou a obra e levou para um psiquiatra, um especialista, para analisar o fundamento da obra. Leitura para casa, atividade 24. Mais valer 2 pontinhos. 2 pontinhos, na aula que vem eu vou perguntar. Tá? Porque quem responder ganha 2 pontinhos. Em vez da gente perguntar na avaliação, vou fazer a avaliação, vai ser trabalho do curso. Na próxima aula, em vez da gente bater papo, vamos fazer perguntas. Você vai ver que Deixa eu te falar. Por favor. Você tá lendo sábado. Não é muita coisa não, gente, ó. Capítulo 24, na segunda parte do Livro dos Médiuns, 256, 266, 267, 268. É mais de 4. Mas é pouca coisa, tá? Isso, tudo que a gente falou aqui, você vai entender assim, os detalhes, Kardec esmiuçando, tudo que a gente falou aqui. Por que é importante vocês lerem e estar por dentro disso que a gente está voltando nesse assunto do espírito bom, esse mistificador e tal? A gente vai falar de obsessão. A gente vai começar a aprender sobre obsessão e a gente tem que estar com isso muito claro, essa questão da mistificação na cabeça, tá? Por isso é importante fazer a leitura. Não é muita coisa, gente. Se tirar ali meia horinha, você mata isso aí. E é muito legal de ler. Você vai lendo assim. Eu gostei muito de ler, tá? Então vamos lá, né? Vamos encerrar com o nosso amigo, o nosso querido amigo. Então, vamos trazer de novo, né? A gratidão. Traz a gratidão aí no seu coração. E com a presença das nossas irmãs que estão chegando aqui agora, ou pelo menos se fizeram no altar agora para mim, nós agradecemos por esse dia abençoado desse curso, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, presencialmente, entendendo, absorvendo esse conhecimento tão importante com relação à nossa mediunidade e à nossa realidade com relação ao plano espiritual. Nós agradecemos do fundo do coração ao nosso amigo que sempre está com a gente. E as nossas irmãs de luz que se fizeram notar agora aqui presente, que estão aqui do nosso lado agora, deixando um botão de rosa para cada um, e cada uma com a mão no ombro de cada um de nós encarnados, transmitindo tanto amor e carinho que é difícil não se emocionar. E mais um motivo para trazer no coração a gratidão por esse presente que estamos recebendo agora. Esse presente maravilhoso. Como é bom estar em contato com essas nossas irmãs e com o nosso amigo de sempre.
E assim, com muita gratidão no coração, muito amor no coração, nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,